Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira intervenção dentro da plataforma Smart Campo. Nessa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimentos gerais, vai falar um pouco sobre Revolução Industrial 4.0 e vai falar sobre as implicações disso na educação. Nosso terceiro tópico será justamente o que a nossa instituição está fazendo para se adequar às grandes tecnologias que estão mudando o mundo. Nossa aula de hoje, como vocês sabem, é a aprendizagem para o mundo 4.0. Esse conceito de Revolução 4.0 está ligado às revoluções tecnológicas pelas quais passaram a humanidade nos últimos anos. Bom, nós sabemos que a tecnologia está presente em todos os lugares. E nós também sabemos que o conceito de tempo hoje precisa ser revisto, justamente porque existe uma aceleração da tecnologia e nós precisamos estar sempre atualizados a ela. É justamente por isso que é preciso a gente entender de onde que veio toda essa revolução. Bom, a gente pode iniciar a nossa conversa justamente nas revoluções industriais. Se você se lembra, no teu ensino médio, você sabe que nós passamos já por 3 revoluções industriais durante o período da nossa história. Você sabe que a primeira revolução industrial trabalhou principalmente com as máquinas a vapor. Você sabe que a segunda revolução industrial passa por transformações quanto à sua matriz energética, migrando para os combustíveis fósseis e para a eletricidade. Você também sabe que na terceira revolução industrial a gente tem uma animação um pouquinho maior justamente porque existe a possibilidade da automação. E agora a gente está passando, nesse momento, pela quarta revolução industrial, onde a gente tem uma mesclagem de várias tecnologias e que são todas elas geridas de alguma maneira pela inteligência artificial. É justamente sobre essa, a quarta revolução industrial, que a gente vai falar um pouquinho a partir de agora. É preciso ter em mente, quando a gente fala sobre mudanças na sociedade, que temos basicamente 2 categorias de mudanças. A primeira categoria de mudança é a categoria de mudança social e a segunda, a categoria de mudança tecnológica. Se a gente pensar nas mudanças sociais, elas acontecem de maneira linear, ou seja, de forma muito mais vagarosa. Quando a gente está falando aqui de mudanças sociais, a gente está falando das mudanças que vão incidir principalmente no que diz respeito aos conceitos de ética e moral, no que diz respeito à nossa formação familiar, no que diz respeito àquilo que nos compõe como seres humanos. Essas mudanças acontecem de maneira muito mais lenta. E nós temos as mudanças tecnológicas, que acontecem de maneira exponencial. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, quando você pega uma mudança social, ela demora muito mais tempo para acontecer. Já as mudanças tecnológicas acontecem durante o mesmo período de tempo com mais velocidade, por isso, exponencial. Vamos tentar montar uma linha do tempo. A primeira grande revolução que fez com que a nossa sociedade se formasse do jeito que é hoje, pode ser considerada a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola acontece mais ou menos há 9.000 anos antes de Cristo. De lá até agora, nesses 12.000 anos, nós passamos por mais 3 revoluções. A primeira Revolução Industrial acontece por volta de meados de 1700. Com essa revolução, a gente tem uma mudança muito grande nos processos de produção daquilo que consumimos, seja tanto serviços quanto principalmente produtos. Demora 100 anos para a gente chegar até a segunda revolução industrial. É mais ou menos em meados de 1800 que passamos para uma nova fase da produção dentro da sociedade, principalmente da sociedade ocidental. Da segunda para a terceira revolução industrial, a gente tem apenas mais ou menos 50 anos. Vamos colocar aqui a data de 1950, que é a chegada
do homem à Lua. Na década de 50, então, a gente tem uma possibilidade de uma mudança muito maior em muito menos tempo. É também mais ou menos nessa variância aí de 50 anos que acontece o início da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial surge justamente no início do século XX. E junto com ela, nessa quarta revolução industrial, é que as mudanças começam a acontecer com muito mais frequência. Vamos tentar detalhar, então, o que acontece na quarta revolução. Se você acompanhar aqui comigo, você vai ver que na quarta revolução industrial, a gente começa nos anos 2000 com o microprocessador, depois disso a gente tem o processador de texto, depois disso o MS-DOS, depois a Apple com o Macintosh, surge o Windows, surge a internet, surgem também os celulares. Depois de um certo tempo, surgem os DVDs. E depois de um certo tempo, mudanças vão acontecendo com muito mais frequência. O carro híbrido, por exemplo, o surgimento do Google, o surgimento do YouTube, Facebook, o iPad, o carro autônomo da Google e o chip 3D. E agora, mais recentemente, a gente tem a nova categoria de carros elétricos, que apesar de já terem surgido antigamente, agora são possíveis com a potência que se deseja, com a autonomia que se deseja, justamente pela união de várias tecnologias. Tudo isso aconteceu nos últimos 18, 19 anos. Todas essas inovações tecnológicas que estão incorporadas no nosso dia a dia. Então percebam que realmente a tecnologia, cada vez mais, tem entrado nas nossas casas, tem entrado na nossa vida com uma agilidade, com uma rapidez muito grande. E para que a gente possa, como profissionais, estar ligados a esse tipo de tecnologia, nós precisamos de um aprendizado também, cada vez mais rápido e cada vez mais dinâmico. É justamente por isso que a gente passa por mudanças. E essas mudanças são mudanças em cadeia, para as quais nós precisamos estar preparados. Elas às vezes acontecem de maneira que nem percebemos. Por exemplo, se a gente for pensar no entretenimento, a forma como a gente se diverte em casa, por exemplo, ou se divertia em casa, você sabe que a televisão de antigamente não é a mesma coisa que a televisão de hoje. Os programas on demand, você não está mais fechado a uma grade já pré-determinada por alguém. Você pode justamente trabalhar com essa grade de entretenimento da maneira que você quiser. Também, se a gente for pensar em telefonia, antigamente você pensava no telefone apenas com uma função. Hoje, nós temos aparelhos que são microcomputadores que estão na palma das nossas mãos. E isso, para nós, é muito simples. Acontece de maneira tão tranquila que a gente nem percebe a capacidade e a quantidade de tecnologia que a gente tem na mão. A forma como a gente se desloca também pelas cidades. Se você for pensar, há muito pouco tempo, a forma como você se deslocava, hoje ela está completamente mudada pelos apps de deslocamento, compartilhamento de carros, caronas e assim por diante. Então a gente sabe que estamos passando por mudanças. Além disso, toda essa mudança muda a forma da gente aprender também. Obviamente, a gente lê diferente. Antigamente, com o livro impresso, era muito mais difícil ter acesso à informação. Da mesma forma, a gente pode pensar na mudança na nossa forma de escrever. Ou seja, os corretores textuais, a forma como a gente se comunica, cada vez com mais agilidade, cada vez com mais objetividade, mudam inclusive as nossas estruturas neurais e a forma como a gente reage a situações e como se comunica com as pessoas. Obviamente, a escola também tem que passar por toda essa revolução. A escola precisa pensar em maneiras de ensino que estejam adequadas a esse novo mercado de trabalho e a toda essa tecnologia. A indústria 4.0 precisa de uma educação 4.0 e é justamente nesse caminho que a gente precisa caminhar. Se a gente for fazer uma comparação, vamos pensar em uma tecnologia que daqui a pouco vai estar nas ruas. Em fevereiro do ano passado, a gente teve o anúncio de que, em 2019, a GM iria colocar nas ruas um carro sem motorista, totalmente autônomo e, muito provavelmente, também elétrico.
chegar ao carro autônomo, nós temos a saída do motorista como protagonista desse ato, que é o ato de dirigir. Vamos tentar fazer uma comparação aqui entre isso e a sala de aula. Primeiro vamos falar do carro autônomo. Entrando nesse carro, a gente vai perceber que, além desse layout, além da forma como o carro é pensado, muitas outras mudanças têm que acontecer para que ele seja viável, para que ele seja possível, para que essa tecnologia esteja ao alcance de um bom número de pessoas. Muito bem, a primeira coisa que tem que mudar é toda a infraestrutura de trânsito. Se você parar para pensar, algumas placas serão desnecessárias. Se você parar para pensar, o semáforo provavelmente vai ser só para os pedestres. Não vai ter mais gente estacionando em lugares que não são proibidos, o que vai impactar, por exemplo, no próprio trabalho da polícia. A polícia não mais vai ter que se preocupar com esse tipo de infração. Obviamente, além de todo esse policiamento que vai ter que mudar, vai ter que se reorganizar, vai ter que se reestruturar, a gente também tem que pensar, por exemplo, nas companhias de seguro. A gente também vai ter que pensar nas companhias de seguro, que vão ter que rever toda a sua dinâmica para continuarem existindo. Além disso, toda a parte de legislação vai ter que mudar. O direito de trânsito vai ter que ser totalmente revisado. Não só no que diz respeito à normatização de trânsito, mas também a punições que talvez sejam necessárias para alguns crimes de trânsito. Perceba que, além disso, também a gente vai ter reflexos na própria saúde. Todo o sistema de saúde mobilizado para atender acidentes de trânsito não vai ter mais essa demanda, ou vai ter essa demanda bastante reduzida. Vamos pensar no mercado de trabalho. Com esse novo carro autônomo, provavelmente gerido por tecnologia elétrica, a gente vai ter, como exemplo, todo o mercado de mecânica. O mecânico de hoje vai ter que se atualizar, ou então vai precisar buscar outra coisa para fazer. Um carro elétrico hoje, por exemplo, tem 4 motores, um para cada roda. Um carro elétrico hoje precisa de conhecimentos em engenharia elétrica. Então, toda uma forma de pensar a realidade das ruas e do carro tem que ser mudada. Se você pensar, a educação, junto com a tecnologia, também precisa de mudanças na infraestrutura, também precisa de mudança na legislação, também precisa da atualização dos profissionais e também precisa da atualização do próprio aluno, com formas novas de aprender. Bom, na década de 70, um psicólogo escreveu um livro chamado A Teoria da Escolha. A teoria da escolha foi escrita por William Glasser. William Glasser escreveu a sua obra e não demorou muito para que ela influenciasse na aprendizagem. A teoria dele foi aplicada na aprendizagem e deu origem à pirâmide de Glasser. De acordo com os estudos desse teórico, 2 semanas depois de você participar de algum tipo de aquisição de conhecimento, se você fez a aquisição desse conhecimento apenas pela leitura, 2 semanas depois, você terá retido apenas 10% desse conhecimento. Se por um acaso você apenas ouviu e não leu, você consegue 20% de retenção do conhecimento. Se você conseguiu ver, presenciar aquilo que você precisava conhecer, aquilo que precisava aprender, você consegue reter aí cerca de 30% desse conhecimento. E caso você consiga ver e ouvir aquilo que está acontecendo, aquele conhecimento que está sendo passado, você consegue 50% desse conhecimento. Ou seja, se você ficar só nesse vídeo, você só vai conseguir daqui a 2 semanas lembrar de 50% daquilo que eu estou falando. Esse tipo de aprendizagem é o que a gente chama de aprendizagem passiva, da escola tradicional. Se você, por um acaso, conseguir fazer discussões sobre aquilo que você está aprendendo, se aquilo que você está aprendendo você consegue colocar em prática, ou melhor, se aquilo que você está aprendendo você consegue ensinar para alguém, você consegue índices de aprendizagem muito maiores.
de 70%, 80% até 90% de aprendizagem daquilo que você está estudando. Essa forma de aprendizagem é o que a gente chama de aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa tem várias características e a gente precisa saber quais são as principais para que a gente possa ir para a sala de aula e possa também se preparar para esse mercado de trabalho, para essas revoluções que estão acontecendo dia a dia de maneira mais efetiva. Vamos para cada uma delas então. Me acompanha, por favor. Quando a gente fala de metodologias ativas, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o tempo. A sala de aula já não tem mais um tempo estipulado e o aprendiz consegue fazer o seu tempo de aprendizagem, caso seja proposto e dado para ele a possibilidade de ele estar em contato com esse conhecimento. Além do tempo que tem que ser gerido pelo próprio estudante, também é necessário um protagonismo. O estudante tem que ser cada vez mais curioso e tentar se aprofundar naquilo que é passado em sala de aula ou então dentro de um ambiente virtual, por exemplo. Uma terceira categoria, a gente não pode esquecer também de uma estrutura curricular. Ou seja, é preciso repensar toda a estrutura curricular, é preciso repensar toda a forma como o conteúdo para as várias profissões que existem no mercado hoje consigam se adequar àquilo que o mercado vai pedir daqui a algum tempo. Além da estrutura curricular, para que as metodologias ativas aconteçam, a gente precisa entender o que é a tutoria. Não é mais o professor como aquele retentor total do conhecimento. É justamente alguém que vai encaminhar, que vai direcionar para o estudo que vai ser feito pelo aluno. Além disso, a gente também não pode esquecer do autodidatismo. O aluno, dentro desse tipo de metodologia, consegue trazer para a sala de aula materiais, conhecimentos, informações que não estão só naquele material diretivo que foi entregue pelo professor. O aluno como autodidata, aquele que aprende por si próprio, a partir daquilo que é direcionado. A outra categoria que a gente não pode esquecer é as situações problema. A aprendizagem a partir de situações que são problemas. E, justamente a partir do problema, buscar a teoria que consegue solucionar o problema que foi aventado pelo tutor ou pelo professor dentro das aulas presenciais. Também temos a penúltima categoria, que é a simulação. Instituições de ensino que dão aos seus alunos simulações de ambientes e situações reais dentro de sala de aula, ou então proporcionando estágios. É justamente isso que faz com que o aluno esteja em contato com o mercado de trabalho ou com as situações que pode encontrar no mercado de trabalho. E por último, a gente não pode esquecer da capacidade de trabalho colaborativo. A indústria 4.0 não tem mais um profissional que trabalha isoladamente. Ele conhece todos os seus limites e também está dentro de grupos muito maiores, às vezes não na presença física, mas de grupos maiores que estão espalhados pelo mundo, com o qual ele tem contato e, a partir disso, resolve problemas. Essas características são básicas para que a gente entenda como é que funciona a metodologia ativa. Estamos entrando agora na terceira parte da nossa aula. O que a gente já está fazendo dentro da nossa instituição para nos aproximarmos da indústria 4.0, dos serviços 4.0 e da educação 4.0? A gente começa com o Smart Campo. Lembre-se que Smart Campo é um movimento que já vem desde algum tempo dentro da nossa instituição. E agora a gente tem várias novidades. Como vocês já entraram em contato pelos seus coordenadores e professores, vamos rever então algumas coisas que acontecem dentro da nossa instituição e que estão em consonância com essa nova forma de pensar o mundo. A primeira delas, a gente pode dar destaque para a nossa biblioteca virtual. Você poderá acessar em qualquer lugar que você esteja, a qualquer hora que você sinta necessidade, mais de 8.000 títulos dentro da nossa biblioteca virtual.
Uma outra inovação que a gente não pode esquecer é a biblioteca mobile, em que você pode fazer empréstimo e renovação de livros a qualquer momento e também em qualquer lugar. Além disso, a gente não pode esquecer que a nossa dinâmica de TCCs está mudando e nós temos um repositório agora para que esses TCCs fiquem online, também à disposição de todos os acadêmicos e de toda a comunidade de Guarapuava e região. Também não podemos esquecer que temos o atestado de matrícula online, serviço que você pode acessar também da sua casa ou de qualquer outro lugar que você tenha acesso à rede. Uma outra inovação é justamente pensando em colocar os nossos acadêmicos em contato com o mercado de trabalho, que é a oportunidade real. Várias empresas procuram a nossa instituição, pedindo indicações dos nossos melhores alunos, daqueles alunos que têm todas as competências, que têm as habilidades necessárias para o mercado de trabalho atual. Então, cadastrando-se na oportunidade real, você consegue a possibilidade de aprender na prática com os problemas que acontecem no mercado de trabalho, tanto na prestação de serviços como nas indústrias. Outra coisa que não podemos esquecer é que dentro do sistema Mentor, você consegue a facilidade da impressão dos boletos da instituição. O Centro Universitário Campo Real também trabalha com novas tecnologias. Você já entrou em contato com o Google Sala de Aula, que possibilita entrega de trabalhos, comunicação mais ágil, tanto com os professores quanto com os colegas. Também avançamos na área do respeito às normas ambientais, evitando impressão de material, como, por exemplo, o manual do acadêmico. Também não podemos esquecer que a nossa instituição agora conta com cursos tecnólogos. Com isso, colocamos no mercado do trabalho, em um período um pouco mais curto de tempo, pessoas capacitadas para várias funções e vários serviços dentro da nossa comunidade. Lembre-se que também estamos passando por toda uma reestruturação curricular, dando tempo para você, para ser um pouco mais autônomo no seu estudo. E é justamente aí que entra a nossa grade com APS. Lembre-se que a APS não é um momento de folga. Lembre-se que a APS é uma oportunidade para que, em um dos dias da semana, você consiga desenvolver seus trabalhos e aprofundar o seu conhecimento, trazendo novidades para a sala de aula. A APS, como vocês já sabem, nada mais é do que as atividades pedagógicas supervisionadas. Elas serão tutoriadas e os nossos professores tutores farão toda a avaliação dos trabalhos e também a checagem da sua presença nas APS, mesmo que essa presença seja virtual. Lembre-se que as APS podem acontecer de duas maneiras. Ou como um aprofundamento daquilo que é visto em sala de aula, em algumas disciplinas, e em outros colegiados, em outras disciplinas, ela vai funcionar como projetos integradores, com a metodologia de projetos. Lembre-se que tudo isso acontece dentro da plataforma Smart Campo, que é justamente a plataforma onde estamos agora. Ok? Além de todas essas inovações, lembre-se que temos as nossas revistas. As revistas em que você não só pode, como deve fazer publicações científicas dentro do centro universitário. Além disso, na área de saúde, a gente consegue trabalhar com a mesa Sectra, que é uma novidade em poucas universidades do Brasil. O centro universitário é uma das 8 no país que possui esse tipo de tecnologia. Além disso, nós também estamos caminhando para o processo de internacionalização. Já temos várias atividades em outros países e agora vão surgir oportunidades de disciplinas isoladas, de cursos e até de graduações sanduíche fora do país. Então, não perca essas oportunidades. Chegamos ao fim dessa nossa aula. Não se esqueça que nós temos algumas atividades que precisam ser feitas. Além de assistir a esse vídeo, você também vai ter uma atividade de leitura sobre aquilo que comentamos durante o vídeo e também haverá uma pequena avaliação sobre os conceitos,
falados no vídeo, a leitura que será disponibilizada também para essa aula. Não se esqueça que toda aula pode ser também avaliada, e é assim que a gente consegue garantir que as próximas serão ainda melhores. Então, antes de sair da nossa sala de aula, não se esqueça de avaliar o vídeo que você acabou de ver, a qualidade das leituras e a avaliação que você fez. Espero que você tenha gostado dessa primeira experiência dentro da plataforma Smart Campo e espero vê-los em outras oportunidades. Um abraço!